Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 32ª aula. Veremos nesta aula o capítulo 9 da separação dos cônjuges, iniciando pelo artigo 1º da dissolução do matrimônio. Nesta aula, estudaremos apenas o cânon 1141, que fala do matrimônio ratificado e consumado, e o cânon 1142, sobre o matrimônio ratificado e não consumado. O capítulo, então, 10º da separação dos cônjuges, trata da separação dos cônjuges. Tal separação pode ser perfeita, ou seja, com a dissolução do vínculo matrimonial, como nós veremos no artigo 1º, ou simples quando acontece somente a ruptura da convivência conjugal, mantendo-se o vínculo matrimonial, que nós veremos no artigo 2º. No primeiro artigo, que trata da dissolução do vínculo matrimonial, acontece através da dispensa super rato, que é o que nós veremos nesta aula, cânon 1141 e 1142. Depois nós veremos em cada aula separadamente o privilégio paulino, dos cânones 1143 a 1147, e o chamado privilégio petrino, 1148 e 1149. Então, para que possamos entender bem cada um destes três, a dispensa super rato, o privilégio paulino e o privilégio petrino, faremos em aulas separadas. O privilégio paulino e o petrino, ambos são privilégios da fé, que possuem uma estreita afinidade entre eles, mesmo que os conceitos sejam distintos. Em ordem à aplicação do privilégio petrino sobre a dissolução do matrimônio legítimo em favor in fidei, ou em favor da fé, conferir a instrução Potestas Ecclesiae da Congregação para a Doutrina da Fé, datada de 30 de abril de 2001, que substitui a instrução precedente Ut Notum Est, e as normas processuais anexadas de 6 de dezembro de 1973. O cânon, então, 1141, sobre o matrimônio rato e consumado. O matrimônio ratificado, ou seja, celebrado, dado o consentimento, e consumado, ou seja, tendo a cópula apta à geração da prole, não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. Então, o matrimônio, uma vez dado o consentimento, ratificado e consumado, não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. Então, a única causa, que dissolve este matrimônio ratificado e consumado é a morte. O cânon enuncia um princípio de caráter teológico-jurídico. O matrimônio rato e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano e nem por alguma causa, exceto a morte. O matrimônio rato e consumado, de acordo com o cânon 1061, parágrafo 1º, é um matrimônio celebrado validamente entre duas pessoas batizadas e, portanto, matrimônio sacramento, o qual se segue a modo humano
o ato conjugal, idôneo por si à geração da prole. O eventual ato sexual realizado antes da celebração do matrimônio não tem nenhuma relevância sobre este aspecto, ou seja, este ato sexual realizado antes da celebração não serve para constituir a consumação no sentido próprio que o cânon coloca para nós. Então, tal matrimônio não pode ser dissolvido por nenhuma causa. Que matrimônio? O matrimônio rato e consumado. Nem intrinsecamente por vontade dos cônjuges, onde o recíproco consenso é absolutamente irrevogável, ou seja, o consenso dado validamente uma vez, ele é absolutamente irrevogável pela vontade dos cônjuges, e nem extrinsecamente pela intervenção de alguma autoridade humana, civil ou religiosa. Somente a morte pode dissolver o matrimônio, que vocês podem ler em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Caso a morte do cônjuge não pode ser demonstrada, se verifica o caso de morte presumida, pela qual deve-se ter presente o cânon 1707. A razão da sua absoluta indissolubilidade está no seu duplo elemento. Qual é o duplo elemento da indissolubilidade do matrimônio? O caráter sacramental do matrimônio e o fato da sua consumação. A indissolubilidade absoluta é afirmada somente para o matrimônio sacramento, celebrado entre duas pessoas batizadas e por elas devidamente consumado. É possível em casos excepcionais e por adequados motivos, ou seja, a dissolução do matrimônio sacramento, a qual não tendo seguido a consumação, então pode ser dissolvido, né? Matrimônio rato e não consumado, como nós veremos no cânon seguinte, e a dissolução do matrimônio legítimo, contraído entre duas pessoas não batizadas, ou entre uma pessoa batizada e uma outra não batizada, que é o matrimônio não sacramental, mesmo se consumado, como nós veremos depois, no privilégio paulino e no privilégio petrino. O poder para a dissolução na Igreja está reservado somente ao Romano Pontífice em virtude do seu poder vigário, ou seja, da plenitude do seu poder apostólico recebido de Cristo. Ele pode dissolver in favore fidei, por causas graves, os matrimônios que não reuniram conjuntamente os dois caráteres ou elementos, ou seja, a sacramentalidade e a consumação. Como já mencionamos, a razão da absoluta indissolubilidade do matrimônio rato e consumado, que é tradicionalmente demonstrado na doutrina católica, está no seu duplo caráter. Qual é este duplo caráter? O caráter sacramental e o fato da sua consumação, que juntamente, ou seja, caráter sacramental e consumação, exprimem perfeitamente a união inseparável de Cristo com a Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 21 e seguintes. Conferindo, então, ao matrimônio, ou seja, esta união inseparável de Cristo com a Igreja, seu caráter sacramental, a sua consumação, conferem ao matrimônio cristão uma plenitude e uma perfeição
que impedem a dissolução por parte de qualquer autoridade humana, não excluída aquela vigária do Romano Pontífice. Declarava o Santo Padre, o Papa João Paulo II, em seu discurso à Rota Romana, aos 21 de janeiro de 2000. Nem a Escritura, nem a tradição conhecem uma faculdade do Romano Pontífice para a dissolução do matrimônio ratificado e consumado. Antes, a praxe constante da Igreja demonstra a consciência certa da tradição de que este poder não existe. Que poder? O poder da dissolução de um matrimônio rato e consumado. As vigorosas expressões dos romanos pontífices são apenas o eco fiel e a interpretação autêntica da convicção permanente da Igreja. Efetivamente, emerge com clarividência que a não extensão do poder do Romano Pontífice aos matrimônios sacramentais ratificados e consumados é ensinada pelo magistério da Igreja como doutrina a ser conservada de maneira definitiva, embora esta não tenha sido declarada de forma solene mediante um ato definitório. Bom, mesmo que a Igreja não tenha declarado definitivamente que este poder do Romano Pontífice não existe para declarar ou para dissolver um matrimônio rato e não consumado, o magistério da Igreja sempre ensinou que nenhuma autoridade humana, até mesmo o Romano Pontífice, não pode dissolver um matrimônio rato e consumado. O cânon, então, 1142, sobre as normas canônicas para o matrimônio rato e não consumado. Então, neste cânon 1142, nós vamos ver em que situações o Romano Pontífice pode dissolver um matrimônio que foi celebrado validamente, mas que não foi consumado. O matrimônio não consumado, vejam bem, no cânon 1141, falávamos de matrimônio consumado. Aqui se refere a matrimônio não consumado, ou seja, a indissolubilidade sem a consumação, ela ainda não se torna absoluta. Mas se trata do matrimônio não consumado entre batizados ou entre uma parte batizada e outra parte não batizada. Então, neste caso, deste matrimônio não consumado, pode ser dissolvido pelo Romano Pontífice por causa justa. Veja bem, a pedido de ambas as partes ou de uma delas, mesmo que a outra se oponha. Então, por que aqui trata também de o casamento de uma parte batizada com uma parte não batizada? Porque aqui houve uma dispensa de disparidade de culto. Então, neste caso, havendo esta dispensa de disparidade de culto, esta parte não batizada, o matrimônio desta parte batizada com esta não batizada, que não for consumado, pode ser também dissolvido por causa justa. Veja que se trata aqui de uma causa justa e a autoridade para dissolver este matrimônio cabe ao Romano Pontífice. Mas esta dissolução do matrimônio é feita a pedido, que pode ser de ambas as partes ou apenas de uma das partes, mesmo que a outra parte se oponha. Vejamos então aqui um gráfico apenas para entendermos. Aqui se trata de um matrimônio rato não consumado,
entre duas pessoas batizadas ou entre uma pessoa batizada e outra não batizada. E então, neste sentido, o Romano Pontífice pode dissolver este matrimônio que não foi consumado. Esta é a regra básica da dispensa chamada super rato. Então, dispensationes super rato é o que nós estamos falando no cânon 1142. Se discute doutrinalmente se o poder de dissolver o matrimônio rato e não consumado seja uma prerrogativa do Papa ou pertence também aos bispos. De fato, por uma constante prática eclesial, desde os tempos de Martinho V, 1417 a 1431, de acordo com Alessandro III, que é anterior, 1159 e 1181, esta faculdade é exercitada exclusivamente pelo Romano Pontífice. Então, a prática da Igreja é que a dissolução de um matrimônio rato e não consumado esta faculdade é exercitada exclusivamente pelo Romano Pontífice. Dos documentos da Santa Sé, resultam que somente o Papa dispõe deste poder. A possibilidade da dispensa super rato, aqui nós estamos falando de uma dispensa super rato, é fundada tradicionalmente sobre o fato que o matrimônio não consumado, mesmo sendo válido juridicamente e sacramentalmente completo, não alcançou aquela plenitude e aquela perfeição a qual tende por si mesmo, tende exe, pela qual, segundo a expressão bíblica, os cônjuges se tornam uma só carne, conforme o cânon 1061, parágrafo 1º, e colocam em prática e expressam completamente a inseparável união de Cristo com a Igreja, Efésios capítulo 5, versículo 21 e seguintes. A dispensa abarca, seja o matrimônio não consumado entre duas pessoas batizadas e um matrimônio não consumado entre uma pessoa batizada e outra não batizada que teve a dispensa de disparidade de culto. A sua concessão requer, para a sua validade, uma causa justa. Ou seja, a justa causa é necessária ad validitatem, por um duplo motivo. Porque a dispensa é dada a partir de uma lei divina e não eclesiástica, e porque a sua concessão, feita em nome e pela autoridade de Deus, exige, pela sua própria natureza, um motivo adequado, excluindo todo o abuso e arbitrariedade. Então, esta causa justa é para se evitar que na dispensa super rato não se tenham abusos e arbitrariedades em relação a uma lei divina. Tal causa é substancialmente uma só, a salus animarum, ou seja, que é a suprema lei da Igreja, conforme o cânon 1752. Então, a salvação das almas, é claro que aqui nós não falamos necessariamente em salvação das almas, mas na salvação da pessoa toda, porque no creio nós rezamos, creio na ressurreição da carne, então este salus animarum se refere à pessoa na sua totalidade e na sua integralidade. Então, quais seriam as principais causas? A absoluta incompatibilidade de caráter entre os cônjuges, que tornam a sua convivência particularmente difícil, o medo de graves discórdias e rixas entre as famílias, o divórcio civil obtido por uma das partes
a qual já convive com outra pessoa, uma doença contagiosa incurável contraída por uma das partes, uma grave doença mental, a apostasia da fé, o perigo de perversão sexual de um cônjuge pela atitude assumida pela outra parte. Então, estas são algumas causas possíveis para que se possa dar a dispensa super rato daquele matrimônio que foi ratificado, porém não foi ainda consumado. É também necessário que seja provado juridicamente o fato da não consumação, que é o pressuposto essencial para a concessão da dispensa. Então, neste sentido, existe um processo que se desenvolve, né, e que se manda, né, para o Romano Pontífice, para que ele possa ver se de fato existe uma causa justa e conceder então a dispensa super rato. A existência da justa causa e o fato da não consumação se provam judicialmente mediante um processo particular, onde as normas particulares se encontram nos cânones 1697 e 1706. Então, nestes cânones, nós temos este processo particular para que se possa requerer a concessão da dispensa super rato. A dispensa é concedida pelo Romano Pontífice a partir do pedido das partes ou apenas de uma das partes, mesmo que a outra seja contrária ao pedido. Obviamente, na instrução do processo, se validam devidamente também as razões da parte contrária. É interessante que, neste processo também, se requeira as razões, o contraditório da outra parte. No caso de a cópula ser realizada com a utilização de preservativo, não existe a consumação, porque, exceto em circunstâncias imprevisíveis, falta a ejaculação na vagina. Porém, não se considera oportuno conceder a dispensa, ao menos se o vício seja das duas partes, levando em consideração a imoralidade subjacente à contracepção. E assim, nós então concluímos esta aula, colocando-nos diante desta realidade da dissolução do sacramento do matrimônio não consumado, rato e não consumado, que pode ser dissolvido quando é ratificado entre duas pessoas batizadas e quando é contraído, ratificado entre uma pessoa batizada e outra não batizada, certamente com a dispensa de disparidade de culto, pode ser então dissolvido pelo Romano Pontífice. Esta então é a primeira realidade que o cânon 1142 nos apresenta. Em seguida, nós então veremos, como já foi dito no início desta nossa aula, veremos o privilégio paulino, que está tratado nos cânones 1143 e 1147, e o privilégio petrino, tratado nos cânones 1148 e 1149. Vamos ver separado para podermos entender cada uma destas realidades que o Código de Direito Canônico nos apresenta.